Bom, pessoal, estamos aqui na Ucrânia e hoje eu vou falar de todas as notícias que temos no dia de hoje, tá? E com uma novidade, todas as informações desse vídeo aqui vão ser com fontes, tá? Então no primeiro link aí dos comentários vai ter todas as fontes que eu estou utilizando aqui, para justamente passar mais confiabilidade e vocês poderem compartilhar esse conteúdo aqui com grupos e etc., sem ter o peso na consciência, porque as informações que a gente fala aqui no Guerra é Guerra são verdadeiras e recentes de fato, tá? Então pode vir aí você, Russetti, você que é amante do Putin, pode vir aí xingar nos comentários, fique à vontade. Todos os links estão aí, você pode acessar também e ver o exército russo sendo destruído, tá beleza? Então a gente vai começar aqui com a região de Kursk. Lembrando, a região em amarelo aqui é a Ucrânia. E a região em vermelho são os territórios que a Rússia está dominando atualmente e é dentro da Ucrânia. Na região de Kursk, a gente tem uma situação diferente, tá? Essa é aquela região que a Ucrânia invadiu dentro da Rússia, tá? Isso daqui é dentro do segundo, né? O segundo maior exército do mundo que não consegue defender as suas fronteiras. Isso aqui é dentro da Rússia, tá? E o que aconteceu aqui? Um MiG-29, um avião ucraniano, bombardeou umas posições mais bem diferentes da Rússia, tá? Essas posições que foram bombardeadas justamente do pessoal que controla drones, tá? Um centro de controle de drones ali. O pessoal estava ali debaixo de trincheiras, comandando os drones, brincando ali de videogameinho, atacando civis e militares ucranianos, e eles foram bombardeados e bem pesado, tá? Foram bombardeados aí no dia de hoje. Você consegue ver no vídeo, tá? Que tem 3 trincheiras aqui bem específicas com os equipamentos ali em volta dessas trincheiras, tá beleza? E aí não para por aí. Na região de Kursk também a gente teve uma defesa antiaérea. Essa daqui é a defesa antiaérea, tá? Perceba esse quadrado aqui, que esse daqui é um soldado. Você consegue ver o que esse soldado tá fazendo? Ele tá simplesmente aqui segurando um celularzinho e tirando uma foto da defesa antiaérea. Ele simplesmente saiu, largou seu posto de defensor e foi tirar uma foto, registrou aquele momento lindo que foi para os ucranianos, porque nesse exato momento, assim que ele tirou a foto, um segundo depois, um drone ucraniano vem, ó, você consegue ver até ele pulando na imagem. É maravilhoso, tá? Ele pula no meio da imagem. E ele vai tentando registrar aquela foto e de repente ele percebe que ele é um ser humano, que era para ele estar lá dentro, tá? E ele sai vazado, ele sai correndo, esquece que ele é militar, eu sou um ser humano agora, vou correr desse drone. E aí um outro drone, né? Tem 2 drones ucranianos, um vai lá, filma tudo e ele também filma. Só que ele sai correndo, tá? Mas enfim, é isso. Ele simplesmente esqueceu, tá? A defesa antiaérea foi destruída, é uma defesa bem antiga, porque esse cara não estava dentro dessa defesa antiaérea. Você tem noção disso daqui? Esse daqui é o segundo maior exército do mundo, tá? O segundo maior exército do mundo. Então é isso, a gente vai sair agora, né? Ou ver aí o MiG-29, que foi o bombardeiro da outra região ali, tá? A gente vai sair dessa região aqui de Kursk agora, tá? Que fica mais para cima aqui, e a gente vai vir para Kharkiv. Vou deixar aqui bem evidente para os senhores, tá? Kharkiv. Vamos descer para essa região aqui. E o que temos aqui, tá? Tá uma frente bem parada, mas teve uma coisa bem interessante que aconteceu aqui, tá? Nessa frente de batalha aqui, de Volchansk, eu inclusive falei sobre ela ontem, tá? Aconteceu uma coisa diferente, tá? Tinha aqui uns Starlinks, sim, os Starlinks do Elon Musk estavam sendo utilizados pela Rússia nesse território aqui. No meio de uma invasão, o pessoal está utilizando aí, né, tudo bem que era uma empresa privada, né, mas a Rússia utilizando aí um Starlink para poder auxiliar nos seus ataques a um país, sabe? É meio complicado falar isso tudo, tá? Então, mas enfim, os ucranianos foram lá com drones também e atacaram esse terminal aí de Starlink. Você consegue ver aqui, ó, as 2 imagens do terminal Starlink que foi atingido. E não foi só isso, tá? A Rússia tentou fazer um ataque justamente nessa região e a gente tinha o que aqui? Uma fortificação bem grande. Vou começar a desenhar para os senhores aqui ver. Então a Rússia lançou um ataque aqui, tal, nessas 2 regiões.
E a Ucrânia estava bem fortificada aqui. Isso aqui faz dias já que a Ucrânia vem se fortificando. Essa região está bem parada, tá? E a Ucrânia vinha fazendo uma fortificação aqui, tá? Ó. Então tudo isso aqui era uma barreira já, bem preparada. Temos barreira aqui também, ó, que é numa região de ferrovia. E temos a barreira aqui, que é na parte da cidade, mas isso aqui é meio óbvio até. Mas o importante é, a Rússia tentou fazer um ataque aqui e vai vendo a destruição, tá? A primeira coisa que aconteceu foi 2 grupos de sabotadores que foram pegos pela Ucrânia no meio da madrugada de hoje, tá? No meio dessa madrugada, tava 2 pessoal ali para fazer o reconhecimento e justamente esse pessoal de reconhecimento tem que fazer as coisas de maneira quieta, tá? E não foi o que aconteceu, porque eles foram descobertos, descobriram todo o plano deles lá e, enfim, pegaram ele com as calças arriadas lá no meio do matagal. Não deu certo essa equipe de reconhecimento aí, o negócio ficou complicado. E aí eles simplesmente deixaram tudo isso de lado, falou, tá, mas vamos continuar com esse ataque. E fracassou, é óbvio que ia ter fracassado. Pra você ter noção aqui, ó, a gente teve uma destruição de 8 blindados, tá? Vou mostrando aqui a imagem para os senhores, tá? 8 blindados, cara, não é pouca coisa. Todas essas imagens aqui são justamente da região de Kharkiv, tá? E tivemos 2 terminais de Starlink, tá? Perceba aí, todos esses tanques e veículos de transporte russo que estavam lotados de russo, tá? 8 blindados. Cara, olha isso, cara, destruição total, tá? Destruição total. E aqui a gente já vai para outra região, tá? Mas só finalizando aqui a região de Kharkiv, tivemos aí esse ataque que os ucranianos estavam preparados, os russos já começou errado, já começou a dar errado, você tem que parar num campo de batalha, você tem que parar, esquece o ataque, volta para trás e reorganiza, faça tudo de novo em outro momento. Ainda bem, cara, que esse pessoal ele é muito competente. O exército russo, o segundo maior do mundo, né? Ele é bem competente, não sabe o que faz e dá chance de erro bastante aqui para a Ucrânia, tá? Então tem que agradecer isso daí. Então a outra fortificação que eu tô falando aqui que tá, né, esperando ataque russo é justamente nessa região aqui. E também temos fortificação nessa região aqui. As áreas mais fortificadas vão ser as áreas florestais e também de cidade, tá? Essa daqui é uma fortificação diferente, porque fica numa ferrovia, mas eu já expliquei isso daqui, eu acho que em outro momento, tá? Se não, vai aparecer aí, eu vou falar isso daqui em alguns outros vídeos aí. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, beleza? Deixa o seu like também. Então, a gente vai descer um pouquinho mais para cá. Lembrando que quem está trabalhando nesse daqui, ó, vai vendo os batalhões que temos aqui, tá? É o batalhão de Akhmat, que é aquele pessoal da Chechênia lá, que odeia os russos, tá? Fique bem claro isso aqui. Eles não se dão bem, nem os russos, nem eles. E a gente também tem um batalhão que é delineado, né? Que ele é uma divisão disso daí, que é o Vakha. E também temos o Distrito Militar de Leningrado. Vai vendo. São esses os russos que estão aqui nessa região, tá? E estão fazendo esses ataques contra a Ucrânia. E não tá dando certo. Bom, enfim, aí a gente vai descer um pouquinho, tá? Um pouquinho mais para baixo aqui, e a gente vai parar lá na região de Kupiansk. Isso daqui é uma região bem importante, tá? Temos coisas diferentes aqui acontecendo. E a situação pode ficar ruim, tá? Vou deixar aqui, ó, mais ou menos o ângulo para os senhores ver, que eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui, tá? Ó. Nesse formato que está acontecendo aqui, vou circular para os senhores. Aqui é a região de Kupiansk, tá? Região de Kupiansk, e aqui a gente tem um ataque que está sempre acontecendo nessa região aqui, e um outro ataque que está sempre acontecendo aqui, tá? Presta bastante atenção nisso aqui, tá? Temos ataques também, ó, aqui e aqui. Nessa região, os ucranianos afirmaram que só no dia de hoje tivemos aí mais de, parece que é 14 assaltos, tá? Foram 14 assaltos nessa região aqui, tá? Só de Kupiansk. Tivemos bastante pessoas sendo destruídas, bastante veículos também do exército russo. Mas enfim, vou mostrar isso aqui, tá? Aqui é uma questão curiosa, tá? Eu deixei aqui
que o tanque russo, porque o meu vídeo anterior foi desmonetizado, então o tanque russo aqui, ele está sendo abraçado por um drone, tá? Ele está simplesmente recebendo um abraço do drone, não quero que isso aqui seja uma imagem de guerra, tá? Então é uma troca de carinhos ali entre os dois irmãos aí de batalha, tá? Então o drone ele vem, chega bem pertinho no russinho ali, que tá ali dentro do tanquinho, e ele vai lá e dá um abraço, um afago no tanque russo, tá beleza? Nada mais além disso, não tem explosão, não tem destruição nenhuma, tá? Inclusive aqui, ó, quero mostrar para os senhores, tá? Isso aqui é bem importante. O YouTube recomendou bastante o vídeo de ontem porque os senhores comentaram, ó. Ele disse aqui para mim, ó, há mais espectadores frequentes interagindo com esse vídeo. Então, por gentileza, comenta aí embaixo, converse, fale aí. Eu prometo, nesse vídeo aqui em especial, que eu vou responder todos os comentários dos senhores, tá? Então, comente aí embaixo, fale bastante, fique à vontade, tá beleza? Vou estar respondendo. Então, faça o Guerra é Guerra acontecer, ajude esse canal a crescer, tá? E aqui, né, depois ele dá um abraço, você consegue ver que é o mesmo tanque, tá? Então depois ele vinha aqui, dá aquele abraço apertado, bem gostoso no exército russo, ele vem depois, tá? Eu achei até um pouquinho desnecessário aqui, tá? Que ele vem depois e dá um beijo final, ele vem dar um beijo assim final para finalizar toda aquela troca de carinho e afagos entre esse tanque e esse drone aqui, tá beleza? Aqui temos outras imagens aqui, tudo dessa região de Kupiansk, tá? Os 14 assaltos que aconteceu nessa região. Toda essa troca de carinho aqui entre um drone ucraniano e um tanque russo, tá? Então temos aí mais uma troca de afagos. Esse daqui é uma imagem interessante, tá? Porque esse drone, esse tanque aqui, ele tava correndo do abraço. Você acredita, cara? O segundo maior exército do mundo tava correndo de um simples abraço ucraniano. Tava só querendo ali fazer uma amizade, o drone querendo fazer uma amizade com o tanque, e você vê o tanque correndo em disparada, tentando fugir, esquivar do drone, mas não conseguiu, partiu para o abraço também, tá lá no meio do campo de batalha recebendo carinhos desse drone aqui, tá? Temos aqui mais abraço, mais drone aí correndo atrás e os russos tentando sair em disparada. Tudo nessa região, tá? Eu quero que isso fique bem claro. Todos os ataques foi no dia de hoje, tem fonte aí, e foi no dia de hoje tudo na região de Kupiansk, beleza? Olha o tanto, cara, de tanque que a gente tem. Em um dos vídeos aqui confirmados, tá? Que eu juntei 2 vídeos. Em um dos vídeos confirmados, ele confirma que foi 2 tanques. Lembrando, tanques são caríssimos numa guerra, tá? E também teve 2 veículos de transporte dos russos. Cada veículo de transporte vai russos dentro, não tenha dúvida disso, estava lotado de russos. Inclusive aí, ó, eu estimo, só nesse ataque aí, que a gente teve aí pelo menos, ó, vamos lá, cada assalto aí tem uns 30 a 40 soldados de 3 a 4 veículos. A Ucrânia afirma que foram mais de 14 ou 15 assaltos aí que aconteceu nessa região. Então, se você jogar bem baixo, tá? Eu não vou fazer nenhum alarde aqui, eu não vou jogar números absurdos, porque às vezes os números absurdos de uma guerra surpreende a pessoa fala, não, não quero acreditar nesse número. Então é o seguinte, vamos jogar bem baixo. Tivemos aí pelo menos 300 soldados baixo, que tivemos, ou pelo menos com baixas, tá? Da Rússia, e também 35 veículos, no número mais baixo, e eu vou deixar assim, tá? Você pode pensar o que você quiser, eu tô te afirmando aqui, cada assalto tem de 30 a 40, a gente teve mais ou menos 14, e também 3 a 5 veículos, tá? Pode ter assalto que tenha mais pessoas, pode ter assalto que tenha mais veículos, fique bem claro isso aqui. E aí o que aconteceu, tá? Voltando à região da estratégia, aqui aconteceu o seguinte, esses ataques, eles foram especiais, porque eles foram nessa região. Então, vou sinalizar todos os ataques que aconteceu aqui, tá? Ó, teve ataque aqui, lembrando que foram 14, tá? Foram, aqui só nessa região, foram 8, tá? Toda essa setinha que eu tô te mostrando, foram 8 ataques, tá? Então, falta aqui ainda mais 2, olha o tanto de seta que eu fiz aqui já. Foram 8 ataques só em direção a Kupiansk, só indo para essa cidade aqui, ó, Kupiansk, 8 ataques. E aqui a gente teve os restos dos ataques acontecendo aqui, tá?
teve mais ataques acontecendo aqui. A sorte, de novo, da Ucrânia, a sorte não, preparo, tá? A Ucrânia estava preparada, tá? Eles estão sempre em alerta e eles estavam aqui com posições fortes. A região de Kupiansk está bem forte, inclusive é uma das regiões que a Ucrânia mais avança, tá? É daqui na região de Kupiansk e na região de Pokrovsk. A Ucrânia está bem fortificada aqui. Eu vou mudar de posição, ó. Você entendeu, né? O que está acontecendo aqui? Eu acho que está bem explicativa essa imagem, tá? Mas vou finalizar aqui só para os senhores verem, tá? Aqui eles estão tentando fazer uma pinça gigante, tá? Aqui não importa para eles que eles consigam fechar essa pinça, mas é importante porque eles enfraquecem o meio, tá? Então há um enfraquecimento aqui de toda essa área e mesmo que eles não consigam chegar aqui e encontrar toda essa área aqui, ó, ela vai caindo aos poucos e eles vão conseguindo comer toda essa área em camadas, tá? Até depois chegar aqui em Kupiansk, tá? Eu acho que ficou meio bagunçado, mas é isso, ó. Eles vão fazendo em camadas e eles vão avançando em camadas aqui até poder conseguir fazer um ataque centrado e tomar a região de Kupiansk, beleza? Então é isso. Beleza, essa é a tática do exército russo aqui. Vou mostrar na região de cima, tá? Como é que fica. Perceba aqui já que está bem informado, inclusive uma pinça, tá? Você consegue ver aqui. Deixa aí nos comentários, comenta aí no vídeo, tá? Vai ser importante para o canal criar engajamento. Então, ó, você consegue perceber, ó, uma pinça. Não é importante fechar essa pinça, tá? Mas é importante o que eles conseguem aqui no meio do caminho, tá? Lembrando, 14 ataques, 14 assaltos grandes aqui nessa região. Então, uma região bem preocupante e pode ter novidades aí ao longo dessa semana ainda, tá? Bom, poderia falar sobre outras coisas que estão acontecendo nessa região, mas eu acho que já é bom a gente partir para outra aqui, tá? Porque a gente teve novidade também na região de Siversk, tá? E essa região de Siversk, eu falei para os senhores no dia de ontem, tá? No dia de ontem, quem acompanhou o vídeo de ontem, teve uma novidade aqui na região de Siversk, que era justamente soltar soldados nessa região, soldados apenas aleatórios, sabe? Grupos, se você quiser, você pode assistir, tá? Nos vídeos anteriores aí, são grupos de soldados de 3 a 4, tá? Só que, o que aconteceu? Eles lançaram um ataque ainda maior, tá? Nessa região de Siversk. E tem uma coisa interessante, tá? Que aconteceu aqui. É o seguinte, eles lançaram um ataque aqui também, e um ataque massivo aqui, bastante ataque nessa região aqui, ó. Bastante ataque. E esse ataque foi um pelotão também, foram ataques em massas. Vou mostrar aqui para os senhores a imagem, parar de falar, mostrar já, tá? Só que é o seguinte, aqui a gente tem 4 motos, então primeiro eles iniciaram fazendo um ataque de motos aqui nessa região. Então eles foram lá, fizeram um ataque de motos aqui, tentando infiltrar pelas áreas de terra no meio dessa região. E fizeram esse ataque de motos. Só que o que tem interessante aqui, tá? O que tem de diferente nesse ataque de motos? Esse daqui é o segundo ataque. Mas o que tem de diferente aqui? Essas motos aqui que tá no ataque não são motos reconhecidas, não são motos que normalmente estão com o exército russo. E presta atenção nisso, os ucranianos perceberam que ali, provavelmente essas motos são chinesas, porque elas não têm identificação. Elas não são russas, eles sabem disso, porque eles já sabem o padrão dos ataques. E essa daqui foi a mesma região que aquele soldado chinês foi capturado, tá? Então você consegue conectar algumas coisas aí interessantes. Então aqui a própria Ucrânia foi lá e facilitou para a gente entender quantos carros de combate teve nesse ataque aqui, ó. Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carros de combate nesse ataque em Siversk, além dos ataques de moto, tá? Então, só lembrando aqui, tá, que foi nessa região que teve também aquele chinês que foi capturado. Vamos ver se eu tenho as imagens aqui, ó. Ó, inclusive mostrando aí, dando mais um zoom, tá? Daqui a pouco esses veículos aí vão receber um abraço bem interessante aí do exército ucraniano também. Fique tranquilo em relação a isso. Então tá lá, eles foram abraçados depois, tá? Depois de todas essas imagens, o exército russo foi lá e foi abraçado pelo seu querido irmão, os ucranianos, tá? Com esses drones, aquela troca maravilhosa de amor, tá? Velhinhas, florzinhas de uma guerra, tá beleza? Foi a mesma região que aquele chinês foi capturado, tá? Ele foi capturado aqui pela região de Donetsk e Lugansk, tá? Foi aqui onde ele foi capturado. Vocês lembram aí da notícia? Eu vou mostrar aqui para os senhores.
Ó, nosso querido motoqueiro Putin, tá parecido comigo, né, cara? Parece que eu tô desenhado, tô, né, nos mesmos trajes do Putin aqui. Deus me livre. Então, esse chinês aqui, que você vê aí que ele tá falando dos drones, aqui, o que que aconteceu, tal, como é que tava vindo. Então, ele foi capturado justamente nessa região onde aparece as motos chinesas ali, provavelmente naquela mesma região, e a gente está pintando aí um novo ataque vindo aí daqui também. Então pode ter novidades aí, pode ser que encontre mais chineses. Inclusive, ele deu uma entrevista, tá? Esse chinesinho, ele deu uma entrevista aqui pra gente, não pra gente do Guerra Guerra, tá? Mas ele deu uma entrevista aqui e ele diz: tudo o que ouvimos dos russos foi uma mentira. Combatentes chineses capturados pela Ucrânia falam. Vai estar na descrição essa fonte também, tá? Todos esses vídeos aí vão estar na descrição. Então ele fala aqui, né, que o Wang Guanshu diz que ele foi alvo do russo de armas químicas. Os russos atacaram os próprios chineses no campo de batalha com arma química. Você tem noção disso aqui? E após ele ter sido levado aí para um cativeiro de um soldado ucraniano. Então ele estava preso e deliberadamente o exército russo foi lá e atacou ele. Fique bem claro isso daqui. Ele disse, né, aos repórteres de uma coletiva de imprensa em Kiev. Então ele conta aqui, cara, você pode ficar com dó, mas já já eu te explico, tá? Eu estava perdendo minha força e desmaiando, então eu senti alguém agarrando meu colar e me puxando para o ar fresco. Esse pessoal que agarrou ele, que pegou ele pelo colarinho e levou ele embora, foi justamente um ucraniano, que ele agradece aqui, inclusive, aos soldados ucranianos, nos protegeram e nos trataram bem o tempo todo. Isso é o próprio chinês falando, tá? Enfim, ele fala aí que ele teve um salário de 2 a 3 mil dólares por mês, tá? Que ele foi contratado pelo exército russo, que era muito maior que o salário médio na China. Se você tá com dó, você tá com pena, eu digo uma coisa, tá? O soldado que ele pega uma arma na mão, ele sabe das consequências daquela arma, tá? Ele não é uma criança, ele não é um adolescente, ele tem noção do que ele está fazendo, tá? Fique bem claro isso, ele sabe para que a arma funciona, o que ele está fazendo num campo de batalha, e ele sabe que se ele visse um ucraniano na frente dele, ele sabe o que ele deveria fazer, tá? Então não tenha dó disso aqui, são pessoas que foram para a guerra e foram para fazer aquilo exatamente que você está pensando, tá? Então o outro soldado foi um pouquinho pior, tá, a situação do outro soldado, porque ele falou que ele veio para a Rússia em dezembro e foi oferecido um emprego de construção, então ele não tem nada a ver com o soldado, ele foi lá para construir bloco lá, porque a Rússia está sendo destruída, tá? Mas ele foi lá, né, para um emprego de construção e ele acabou sendo recrutado para o serviço militar. Então ele fala que ele queria ganhar dinheiro, mas não esperava que ele ia acabar no meio de uma guerra. Vai tá beleza aí. Então esse é o padrão, tá, do exército russo. Chama o pessoal, engana. Quem sabe de verdade são os próprios líderes, são os próprios comandantes. Eles enganam os próprios soldados e não. Será que eles não vão enganar a grande imprensa? Será que eles não vão enganar o presidente dos Estados Unidos, o presidente do Brasil, o presidente do Canadá? Será que eles não são mentirosos compulsivos? Fica aí para você comentar aí nos comentários também, tá? Então ele fala, né, que ele foi lá apenas para trabalhar mesmo, de fato, tá? Ambos os cidadãos chineses criticaram a Rússia e ele disse também, tá, que ele não eliminou nenhum soldado ucraniano e que ele quer voltar para a Rússia mesmo que tenha punição. E aqui eu quero salientar outra coisa, tá? Opinião minha. Eu não voltaria para um país ditatorial, mas de jeito nenhum. Prefiro ficar aí, ó. Fica aí no seu cantinho, você tá vivo. Agradeça a Deus pela oportunidade que você teve. Não saia, cara. Não volte para esse buraco que é um país ditatorial, um país sem liberdade, que você vai ser enganado de novo, tá? Se a Ucrânia for entregar eles, eles vão ser enganados de novo. Seja pelo exército russo, seja pelos comandantes chineses, daqui a pouco atacando Taiwan, então quem sabe, tá? Então eu ficaria ali, ó, quietinho, conversa com os ucranianos, tenta mostrar um pouquinho de lealdade e ficar, de fato, virar um ocidental, tá? Bom, para isso, cara, é o vídeo de hoje, tá? Eu queria mostrar mais ou menos isso daqui. Não sei se eu esqueci alguma coisa, mas eu quero agradecer o apoio dos senhores, tá? O apoio dos senhores foi importantíssimo no vídeo passado e me deu um gás, me deu uma vontade maior de produzir esse vídeo aqui. Então, por gentileza,
deixa o seu like, deixa o seu comentário e muito obrigado. Se inscreva nesse canal. Valeu! Guerra é guerra.